Fala galera da Central do Enem, aqui é o professor Jorge e a gente está iniciando mais uma aula. Hoje com a parte C, concluindo aqui módulo 1. E nós temos, ainda estamos na eletrostática. Contudo, doutores e senhores estão percebendo que a gente está trabalhando de forma bem detalhada para lhe deixar bem preparado neste conteúdo. Então hoje a gente fala sobre condutor e isolante. Nós abordamos um conteúdo, um elemento chamado rigidez dielétrica, assim como um princípio físico denominado poder das pontas, o qual é responsável, no qual se baseia a construção dos para-raios. De quebra, a gente ainda fala de gaiola de Faraday, e por fim, o gerador de Van de Graaff. Então vamos lá, doutores. Condutor isolante. Bom, meus amigos, a ideia de condutor que você tem que carregar para a prova é a seguinte: condutor é aquele que tem facilidade, que apresenta facilidade. Então preste atenção na palavra. A palavra é facilidade, meus amigos. Não quer dizer que o condutor é aquele que conduz. Na verdade, até o isolante conduz. Então, o condutor ele permite, ele dá uma facilidade para que os elétrons, os portadores, na verdade, de carga, nós sabemos que há portadores de carga diferentes dos elétrons. Então, o material que permite com que os portadores de carga se locomovam, se desloquem com maior facilidade, esse sim é denominado condutor, tá bom? Então, quem seriam esses caras? Metais em geral, quando se fala em condutor, a ideia que se vem logo à mente é metal. Entretanto, grave essa dica aqui desse material: o grafite, ele é condutor, meus amigos, tá bom? Condutor, grafite, tá bom? Não existe só condutores sólidos, como a gente logo que vem à mente, a gente pensa nos metais, mas existem também condutores líquidos, assim como existem condutores gasosos, tá bom? Tal como os líquidos, os gases, eles conduzem através dos íons livres. Então não é qualquer líquido que conduz com facilidade. Quem conduz com facilidade, os líquidos, são aquelas soluções que apresentam os íons livres. E o exemplo mais comum e mais fácil é aquela solução composta por água e sal. Então a gente vê aqui na figura os íons de sódio e de cloro, tá bom? Senhores, ainda há uma pergunta que se faz, é a seguinte: e o corpo humano é um bom condutor? Doutores, quando lhe for indagado isso, você vai dizer que sim, porque o corpo humano ele é considerado um bom condutor de eletricidade. Tá tranquilo? Quanto aos isolantes, meus amigos, ele apresenta uma dificuldade em conduzir, tá bom? E outro nome que você vai encontrar para isolante nós vamos chamar, uma denominação de dielétrico. Então, quando eu lhe falar em dielétrico, você já sabe que a gente está falando em isolante. Beleza? Grava essa palavrinha aí. Quais seriam os exemplos de isolante, meus amigos? Olha, a borracha, papel, o plástico, a madeira, tá bom? E esse aqui, às vezes nós ficamos na dúvida, mas estou lhe dando essa dica, doutor. Vidro. Vidro é isolante. Bacana? É interessante que os isolantes, como a gente pode imaginar, aquele que tem dificuldade de conduzir. Doutores, mas ele tem uma propriedade muito interessante. Os isolantes são os materiais que a gente consegue eletrizar parte dele mantendo o resto do corpo do material não eletrizado. Estou dizendo o seguinte, meus amigos: olha, esse objeto, tem um objeto aqui de plástico e eu consigo eletrizar, por exemplo, só a ponta, e ele vai ficar carregadinho ali, enquanto que o resto do corpo está neutro, Tudo bem? Então, os isolantes é o único que eu posso fazer isso.
os condutores não dá, porque há um fluxo muito rápido, né? Os elétrons estão livres aqui e não permite que só uma parte seja carregada, tá bom? Então vamos, doutores, vamos fazer uma questãozinha aqui. Essa aqui é da FATEC. Um bastão pode ser eletrizado em uma de suas extremidades e permanecer neutro na outra extremidade. Isso será possível quando o bastão for de... Doutores, acabamos de falar, né? Então, para que um corpo, para que ele consiga, né, eletrizar só parte dele e o resto manter neutro, né, só pode ser um material que? Um material dielétrico, um isolante. E daí, da lista que nós temos aqui, né, da lista que nós temos aqui, doutores, o único isolante aqui que os senhores estão vendo é exatamente quem? O vidro. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Continuando, meus amigos. Vamos aqui para o próximo slide aqui, ainda falando sobre condutor e isolante. Nós vamos falar agora sobre a rigidez dielétrica. Meus amigos, a rigidez dielétrica é uma propriedade do material, né? Todo material tem essa propriedade, que consiste no limite de resistência à condução. Não entendi, professor. É o seguinte, meus amigos, qualquer material ele tem um limite que ele resiste para poder conduzir. Ou seja, o senhor está me falando que um plástico pode conduzir? Pode, meu amigo. Um bastão de madeira pode conduzir? Pode. Então, qualquer isolante ele vai ter um limite, tá? Então, eu vou lhe disponibilizar aqui uma listazinha aqui muito pequena. Se vier ser cobrado no Enem, ele vai apresentar uma lista também para os doutores, né? Ou então ele vai fornecer o valor da rigidez dielétrica. E uma da rigidez que é bastante comum ser cobrado nas questões é a rigidez dielétrica do ar. Então, doutores, o ar, como a gente conhece em nossas situações cotidianas, em regra ele é um isolante. Mas lembra dessa cena aqui, olha. Então, quando há uma tempestade no qual há essa descarga elétrica aqui, os raios, né, a rigidez significa que a rigidez dielétrica do ar ela foi quebrada, ou seja, o ar, em regra, aqui é isolante, submetido a uma carga elétrica e a um campo elétrico associado, que a gente ainda vai falar esse conceito de campo elétrico mais à frente. Quando nós chegamos nesse limite, né, as nuvens carregadas, né, muito intensa, pode ocorrer e vai ocorrer a quebra da rigidez, né, de forma a permitir que os elétrons trafeguem, né, e aí vamos ter aquelas descargas elétricas das tempestades, os raios, né, e se converte em... Nós temos perspectivas dos raios, né, que é o relâmpago e o trovão. O relâmpago é a parte visível, a luz, e o trovão é o som. Na verdade é um conjunto do mesmo fenômeno. Tá bom, meus amigos? Então, olha só. Por essa questão da rigidez dielétrica, né, de cada material, que o cidadão eletricista, aquele cara que trabalha com energia elétrica, ele não vai lá na Riachuelo comprar uma bota, né, doutores? Não, essa bota bonita aqui, o cara não vai atrás disso. Ele tem que comprar uma bota, um material que tenha alta rigidez dielétrica. Então nós temos um equipamento, na verdade, de proteção. Tá bom? Ele não é somente beleza, não é para ele passear. Ele tem que ter um material que tenha essa característica de rigidez dielétrica. Tá bom? Doutores, nessa atuada aqui de raios, relâmpagos, trovão, então a gente fala, né, sobre uma propriedade, um princípio físico que é observado nos objetos pontiagudos. E objetos pontiagudos, eles têm a tendência, né? Ele tem a tendência de acumular cargas elétricas, é isso que é o poder das pontas, e tem tendência de acumular a carga elétrica nas superfícies pontiagudas. Então, se nós tivermos um corpo disforme, ou seja, no qual ele tem uma ponta e ele estiver eletrizado, essa carga elétrica aqui, ela tem a tendência de se concentrar
aonde? Nas pontas, na parte pontiaguda. Então, tenha certeza que se esse objeto estiver carregado, a maior parte da carga elétrica desse corpo vai estar lá na ponta. Por isso, doutores, olha, que não é recomendado em dia de tempestade, doutores, irem se abrigar embaixo de árvores. Porque ainda mais se for campo aberto, né, meus amigos? Se tiver que cair um raio, uma descarga elétrica, provavelmente a probabilidade é muito maior de cair lá naquela árvore, né? Então não se abrigue embaixo de árvore. Portanto, meus amigos, o poder das pontas é essa tendência que o corpo tem de concentrar a carga elétrica justamente nessas superfícies pontiagudas. Isso pode ser dito de outra forma, que já foi cobrado no Enem. Ele dizer que a densidade, a concentração, ou densidade, ele vai falar assim, de carga, ela é maior lá nas pontas, tá bom? É o princípio que deu origem, né, à construção dos para-raios por Benjamin Franklin, ok? Agora, se o objeto ele for, né, por exemplo, uma esfera, né, uma esfera perfeita que não tenha pontas, então, meus amigos, depois dela carregar, ou seja, depois que ela encontrar o equilíbrio eletrostático, não na passagem, mas quando ela já estiver carregada e vamos dizer assim, os elétrons se aquietarem, né, o que vai acontecer com a carga elétrica? Ela vai ficar distribuída uniformemente, doutores. É o único objeto no qual ele vai ficar distribuído uniformemente, ou seja, igualmente em toda a superfície dessa esfera. Beleza? Então vamos lá, meus amigos. Continuando aqui, e eu chamo a atenção, ainda falando sobre o poder das pontas, é esse vídeo aqui que rolou pelo WhatsApp algum tempo atrás, né, no qual algumas pessoas no dia de tempestade foram se abrigar embaixo da árvore. Meus amigos, não faça isso. Olha o que aconteceu com a descarga elétrica. Eu pensei que essa moça tivesse escapado, mas não, olha. Todos foram atingidos pela descarga elétrica. Então, tenha cuidado onde você se abriga, né? Tenha cuidado no que você faz no dia de tempestade. Uma coisa muito comum é a gente jogar futebol num dia de chuva, né? E, meus amigos, é campo aberto, então a probabilidade, né, lá, já que você é a ponta, você está se deslocando naquele campo aberto, você é a coisa mais alta lá. E aí pode acontecer, e já aconteceu muito, de jogador de futebol ser atingido por raios. Tá bom? Então tenha cuidado. Já referente especificamente ao para-raios, né, ao equipamento para-raios, ele é utilizado principalmente nas construções mais altas, como forma de proteção. E aí a gente verifica aqui na figura, o para-raio aqui do nosso exemplo, aqui da nossa figura, é apenas uma haste metálica, olha. E ela é ligada, né? Pode ser diferente dessa arte, tem vários modelos, dentre eles esse aqui com várias pontas, olha. Tá? Então, olha só, qual é a finalidade desse para-raio aqui? Ele não é, meus amigos, a finalidade dele não é afastar o raio, tá? Para proteger, não, meus amigos, na verdade é para atrair para um lugar seguro, ou seja, ele é todo ligado, né, através de cabos, né, e vai ser conectado lá na terra com varas de aterramento, né? Então hastes compridas enfiadas na terra, e aí essa descarga elétrica ocorre e ela os elétrons, né, os portadores de carga, vão se locomover nesse circuito aí. O para-raio, que é no caso do nosso exemplo aqui, é uma haste metálica ligada a fios condutores, né, protegidos, encapados até conectar nessas hastes que estão afincadas ao chão, tá bom? Então ela dá um destino seguro a essa descarga elétrica, né, através do cabo, né, até o chão no qual é inserida as hastes metálicas. Tudo bem? Senhores, na sequência a gente fala sobre blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday.
Qual é o princípio, qual é a ideia? Então a figura aqui já mostra que tem um cidadão dentro daqui da proteção da gaiola. Essa aqui é uma gaiola metálica. Tá bom, doutores? Não há necessidade que essa blindagem aqui ela seja sólida, dependendo do comprimento de onda, que é um conceito que a gente ainda vai abordar. Ele protege, tá bom? Esse afastamento aqui, ele não pode ser muito grande também. Quanto maior, ele protege menos, tá bom? Então, meus amigos, o que eu quero que você guarde desse conceito de blindagem eletrostática? O que você tem que ter em mente? Que, na verdade, ele tem uma função de proteção contra os efeitos externos. E até internos a gente ainda vai ver isso aí. Primeira ideia, eu quero que você pense o seguinte, que o conteúdo, né, quem está dentro, ele está protegido dos efeitos elétricos externos. Efeitos elétricos, tá bom? E aí você tem que guardar essas ideias agora. O campo elétrico lá dentro, pô, te nem falou de campo elétrico. Nós vamos falar, tá, doutores? Mas eu quero que você guarde duas coisas. Que o campo elétrico interno, que é simbolizado por esse E aqui, ó, ele é zero. Quando me perguntar quanto é o campo elétrico dentro da gaiola de Faraday, zero. Tá bom? E além disso, tanto na superfície quanto lá no conteúdo interno, né, o potencial, que é simbolizado pela letra V, ele é constante. Tá ligado, doutores? Tá vendo como eu deixei em amarelo aí? Eu quero que você fixe essas duas ideias, essas duas informações. Tá bom? Na verdade, aqui são três informações. Então, protege contra os efeitos elétricos externos. O campo elétrico interno é nulo, né? E igual a zero. E o potencial, ele é constante. Bacana? Ainda sobre a blindagem eletrostática, né? Nós vamos verificar que ele é aplicado em alguns equipamentos, tá bom? Que tem gabinete metálico. Então, ele protege tanto por dentro, na verdade. O que está fora ele protege daquele conteúdo interno, e o que está interno ele protege dos efeitos externos. Como assim? Olha só. Lembra desses equipamentos aqui? Provavelmente o micro-ondas é o mais comum. Esse aqui é uma fonte. É uma fonte. Normalmente a gente usa nos sistemas de câmera. Né? Então a gente quer ligar várias câmeras. E aí a gente tem essa fonte aqui. Doutores, essa fonte aqui ela causa algumas interferências em equipamentos. Então é colocada essa gaiola aqui justamente para proteger este conteúdo, né, perdão, o que está externamente e está na proximidade dele, para ele não interferir. E o micro-ondas, que é mais comum, meus amigos, o micro-ondas que é mais comum, e você sabe que dentro do micro-ondas são lançadas, né, micro-ondas mesmo, são ondas que têm o propósito de mobilizar as moléculas de água e aquecer o alimento. Então, na verdade, esses efeitos eles são danosos, né, para a gente, né, para o ser vivo. Então, a gente deseja que aquele efeito de aquecimento só fique internamente. Então, doutores, por isso que essa carcaça aqui é metálica, tá bom? E até nessa parte de vidro aqui ele tem uma malha metálica também, tá bom? Mas nós temos também esse outro equipamento, né? Esse gabinete aqui, os gabinetes de computadores, os senhores devem saber, já devem ter prestado atenção que eles são metálicos. Aqui o propósito é o contrário, é proteger contra os efeitos externos, tá bom? Para que equipamentos que estejam fora ou nas proximidades não interfiram, né, nos componentes internos do computador e dê alguma interferência, tanto de som, tanto de imagem, pode tela piscar, pode interferir. Tá ok? Senhores, ainda sobre a blindagem eletrostática, os senhores devem saber que os aviões eles são atingidos, segundo pesquisas, pelo menos uma vez seriamente durante o ano. Tá bom? Mas, contudo, todavia, o elemento, o cidadão, o passageiro que está lá, nada sofre, né? Isso se deve por conta dessa propriedade.
quando o raio quando há essa descarga elétrica no avião, essas cargas elas escoam pela superfície metálica e se esvaem, né? Até por isso que os aviões têm várias pontinhas aqui para facilitar, né? Quando é atingida por raio, ele perder, entre aspas, esses elétrons para o meio ambiente, tá bom? Da mesma forma que os senhores devem saber que o local mais adequado para se proteger contra um raio é justamente um carro, né, meus amigos? Observe aqui na figura que quando o raio ele cai, ele não passa direto aqui, ele escoa pela superfície do carro, tudo bem? Até a terra. Ah, ele passou aqui pela borracha. É, doutores, a borracha conduz também, como a gente viu na questão da rigidez dielétrica. Tá tranquilo? Então, no dia de tempestade, melhor você se abrigar dentro do carro. É lógico, se não houver uma enchente, né, doutores, para levar o senhor. Tudo bem? Ah, não tem um carro para entrar. Doutor, melhor coisa é se agachar e tentar fazer com que o seu corpo fique na forma arredondada. Tá bom? Tudo tranquilo? Começou a cair raio, campo aberto, meus amigos, se abaixe, se encolha. Não é para deitar, não pode. É arriscado também. Meus amigos, para concluir essa parte aqui, a gente fala sobre o cabo coaxial, já até está aqui. Ah, se você não está lembrado, esse cabo aqui, o cabo que é utilizado na Sky, lembra? Então, naqueles equipamentos, né, de TV por assinatura, né? Então, bem lá da anteninha, os sinais conduzidos por esse cabo. Então, é um sinal bem sensível, então ele requer cuidados. Então, para reduzir a interferência, o que é feito? Olha, esse cabo aqui, essa parte interna, ela tem várias camadas de proteção. Essa aqui é uma camada plástica, mas o mais importante, no qual a gente aborda esse conceito de gaiola de Faraday, está aqui, doutores. Olha, eles têm uma malha, né? Tem uma malha metálica e muitos deles, né, dependendo da qualidade do cabo, ele ainda vem uma fitazinha metálica de alumínio aqui, tá bom? Tudo isso com o propósito de evitar interferência externa na condução desses sinais, desses impulsos que estão correndo aí no cabo, tá bom? Meus amigos, penúltimo, né, que é o último item lá da nossa lista, é o gerador de Van de Graaff. É um gerador eletrostático, ok? E como é que ele carrega? Ele carrega através de um sistema de polias aqui, correia, né, fazendo atrito. E aí, com esse atrito, essa superfície aqui, ela vai carregando, e ela consegue acumular uma carga elétrica muito elevada, tá bom? De milhares de volts. E doutores, para que essa mocinha aqui que está aqui, você está vendo aqui, ela está uma expressão de felicidade, para que ela seja eletrizada sem tomar, né, uma descarga elétrica violenta, ela coloca primeiro a mão e assim você liga o gerador, e aí vai carregando os dois ao mesmo tempo. Então vai escoando essa carga elétrica, que eu estou dando exemplo, né, com carga elétrica positiva, mas pode ser negativa, tá bom? Doutores, só que tem um detalhe, olha. E o que nos interessa é que o que nós queremos saber é por que o cabelo dela fica desse jeito. Por que ele fica armado desse jeito? Bom, meus amigos, como há um contato dela com o gerador, os dois vão carregando, né? E aí, devido a que o cabelo dela forma pontas, meus amigos, olha, e a gente sabe que a carga elétrica ela vai concentrar aí, olha. Tá, então nas pontas a maior concentração da carga elétrica. E meus amigos, como eu estou colocando só dois fios aqui, como esses fios aqui eles têm cargas de mesmo sinal, e aí, meus amigos, vai haver atração e repulsão. Repulsão, né, doutores? E aí a repulsão, os fios de cabelo estão querendo ficar afastados um do outro, porque há repulsão. E aí ele tenta, da melhor forma possível, ficar afastado um do outro. Por isso que fica nesse aspecto aqui o cabelo dessa mocinha. Beleza? Doutores,
Não constava aqui na nossa lista inicial, eu coloquei aqui só para tecer um comentário, porque esse cara aqui, né, ele é fantástico. Já ouviram falar do Tesla? O Tesla, ele é responsável, né, pelo estudo referente à corrente elétrica, né, alternada. A gente vai ver ainda falar sobre corrente alternada e contínua no conteúdo mais à frente. Mas aqui eu coloquei justamente, olha, observe aqui a foto, né, esses raios aqui, ele é devido à quebra da rigidez elétrica do ar, e o ar começa a conduzir, aí dá esse efeito aí. A gente vai ter uma imagem mais bonita ainda para frente. Doutores, ele é tão importante, o Tesla, e a gente está colocando aqui uma dos seus estudos, dos seus desenvolvimentos, né? O motor elétrico, meus amigos, a radiotransmissão. Então, muitas das patentes dele foram utilizadas por Marconi, quando que é o pai do rádio, né? Da invenção do rádio. Na verdade, ele se fundamentou em muitos trabalhos de Tesla, tá bom? Tesla também é responsável pela criação da lâmpada fluorescente, né? Pela construção da primeira hidrelétrica, que foi nas cataratas do Niágara, ok? Falar nisso, eu só lembro do desenho do Pica-Pau. Oh, não! Ora, calem-se! Do guarda descendo no barril. Senhores, ele foi tão importante e seus estudos tão relevantes, né, que o governo norte-americano, ele, quando da morte de Tesla, ele guardou, ele confiscou, na verdade, várias das anotações dos projetos de Tesla, porque disse que ele conseguiu inventar o raio da morte, né? Ele tem uma das invenções dele. Então há toda uma atmosfera de suspense, de segredo nas invenções de Tesla. Mas de fato o governo norte-americano, ele tem alguns documentos, né, que foram confiscados dos projetos de Tesla, baseado na tal da segurança nacional. Tudo bem, doutores? E aqui a gente mostra a imagem mais bacana aqui do da bobina de Tesla. Olha só, tá vendo aqui? Ela consegue altos, um campo elétrico muito grande, muito elevado, né? Aí quebra a rigidez elétrica, né? O ar começa a conduzir e faz esse efeito aqui, tá bom? Mas a gente vai estudar isso lá mais para frente, em eletromagnetismo, quando a gente falar sobre os transformadores, né, e seu princípio de funcionamento. Mas consta aqui, doutores, só por conta de que essa bobina, ela alcança alto valor de campo elétrico, de potencial elétrico, e há aquela quebra, né, da rigidez elétrica do ar, e aí tem essa imagem aqui fantástica. Beleza, meus amigos, estou ficando por aqui. A gente já vai se encontrar novamente. Abraço, doutores!